Olá, gente, boa tarde. Aqui é Carlos Amorim que vos fala, psicólogo, analista de comportamento, trader. Eu gostaria que você nunca tivesse tido acesso ao trading. O trabalho mais difícil do mundo. As estatísticas mostram que 9 a cada 10 perdem nesse mercado financeiro. É o mercado que trabalha e mexe com as nossas estruturas emocionais de tal forma que muitas vezes nos enlouquece, muitas vezes nos tiram o chão, porque gerenciar as próprias regras é a coisa mais difícil que existe. Disciplina é um problema. E no mercado financeiro, especificamente day trade, operar dentro das próprias regras que você tem que pôr é a coisa mais difícil que tem. Alguns experimentados já vão dizer assim: puxa, mas aquela pessoa perde porque ela não sabe fazer um gerenciamento de risco. Não é simples assim. A maior dificuldade do ser humano é lidar com as questões emocionais. Veja que a maioria dos problemas que a gente enfrenta na vida, eles não são por questões lógicas ou racionais, ou de 1 mais 1 é igual a 2. Na área das emoções é muito diferente disso. Nas áreas das emoções, você leva uma vida inteira para poder se autogerenciar, para poder se perceber. Você imagina que eu, por exemplo, eu tenho 14 anos de análise clínica como paciente. Ainda assim, para muitas coisas, eu tenho grandes dificuldades de gerenciar questões emocionais. Não é simples, não é fácil. E ser trader é mexer com essas estruturas, é mexer com os sentimentos mais sombrios, é mexer, por exemplo, com a nossa ganância, é mexer com o nosso medo, é mexer às vezes com a nossa vergonha de perder, vergonha de às vezes nos colocar em situações tão complexas que a gente não sabe como dizer isso para o nosso parceiro, parceira. Porque se você é um trader, você tem que ter sangue muito frio e às vezes você vai perder. E se você não souber administrar, gerenciar perdas, gerenciar ganhos, você vai perder muito dinheiro. E dinheiro é o que mexe com as nossas entranhas. Todos nós dependemos dele para sobreviver, porque as nossas contas precisam ser pagas. Nós precisamos saldar as nossas dívidas, nós precisamos pagar os nossos credores. Nós precisamos viver, nós precisamos ter lazer, entretenimento, nós precisamos pagar a escolinha do nosso neném, a gente quer ir ao campo de futebol, a gente precisa de transporte, a gente precisa de água, luz, a gente precisa de um telefone celular, a gente precisa de roupa. Tudo isso é com dinheiro, nada cai do céu, é trabalho. E muitas vezes o trader que quer transformar o trading em trabalho, o faz nas condições de maior pressão. Ele ainda sendo pressionado e ainda tendo que operar, o coloca às vezes em condições muito diferentes daquele que não tem pressão nenhuma para operar e que está apenas aprendendo. Ou aquelas pessoas que operam apenas para aprender. Tem muita gente que opera grande e perde valores significativos. Eu não imagino que pessoas que perdem aí um valor às vezes de 5, 10 mil reais no dia, é difícil dormir com esse valor, então a pessoa que vai perdendo, ela vai tentando se salvar durante o dia e às vezes por questões de pressão emocional, ela acaba perdendo ainda mais, tentando se salvar e chega no final do dia, ela quase quebrou a banca, se é que não quebrou a banca. Porque lidar com esses sentimentos, principalmente quando o momento é contrário, é a coisa mais difícil do mundo. Dizer assim, eu não opero mais hoje porque já perdi o suficiente, para muitos traders é a coisa mais complicada que existe, porque você quer recuperar, você quer dormir bem, você quer dormir no mínimo zerando a tua dívida na corretora. No mínimo, dormindo positivo, ou que pelo menos pague somente as corretagens, mas isso é muito difícil. Porque tradar nessas condições de pressão, principalmente quando você já toma um loss de manhã cedo e você quer recuperar, é bastante complexo, é bastante difícil. Você lida com os sentimentos mais cruéis
Quando você perde, você se sente inútil, você se sente com a autoestima lá embaixo, você se sente um perdedor, você se autodegrada, você se coloca em baixa cota em relação a você mesmo. E são sentimentos que vão, na verdade, te destruindo. Agora, você leva todo um tempo de vida para se tornar trader. Não é simples, não é com 1 ano, não é com 2 anos, às vezes não é com 3, não é com 4, demora anos. Por isso, opere pequeno, opere baixo, opere com apenas um contrato, opere com centavos na bolsa quando se for Forex. Agora, não se autodestrua. É muito difícil lidar com a nossa ganância, com esses sentimentos tão perversos que estão sempre ao derredor. Nós somos o nosso pior inimigo no trading. É muito difícil lidar. Por isso que a minha torcida é que você nunca tivesse experimentado, porque até você adquirir essa consistência, você vai se devastar tanto, o emocional vai ficar tão estressado que talvez você não quisesse ter conhecido operar trading. Nós não sabemos muitas vezes os nossos limites. O alcoólatra ele não conhece o seu limite até experimentar o álcool. O drogadito não conhece o seu limite até ele experimentar a primeira pedra de crack, até ele cheirar cocaína. Ele não conhece. São coisas que o ser humano não deveria encostar ou tocar. Pelo menos a grande maioria deles. Muitos fazem essas coisas lícitas ou ilícitas e saem lesos. Mas a grande maioria não. A grande maioria se vicia, fica compulsivo. E o drogadito só vai conseguir parar de se drogar quando talvez não tiver mais dinheiro, quando tiver já num colapso mental, físico, estrutural, familiar, numa situação tão caótica que ele vai precisar ser compulsoriamente internado, assim como o alcoólatra, que não percebe o seu vício, nunca se diz viciado, mas só vai parar quando a família tiver que internar, porque ele já gastou tudo com bebida, ele já se internou, ele já foi parar no hospital, ele já foi internado, e você chega numa degradação tão absurda. Ser trader é a mesma coisa. Trader perdedor que entra num viés de perda, porque talvez não entendeu que esse trabalho talvez não seja para você, ele vai entrar num viés de perda, que entrou num viés de perda, só vai conseguir parar quando acabar todo o dinheiro. E até acabar todo o dinheiro, esse trader já fez as loucuras mais malucas. Ele já vendeu bens, ele já vendeu carro, casa, ele já emprestou dinheiro do banco, ele já emprestou dinheiro de agiota e torrou tentando recuperar a autoestima, tentando recuperar o patrimônio, tentando recuperar as perdas significativas no mercado financeiro. São coisas que não são te faladas em cursos, porque o curso visa te colocar lá no alto, para cima, mas a realidade é diferente, pelo menos para 90%. Se outros 10% têm perfil, conseguem operar, obviamente vai passar por dificuldades também, mas como eu falei, o ser humano, cada um sente de uma maneira diferente. O que é limite para mim para tomar uma cerveja não é limite para o meu outro amigo. O que é limite para o meu amigo ser day trader, para mim é diferente. Cada um sente de uma mesma maneira, cada um tem um viés e cada um tem, sabe ou não, aonde pega o seu próprio calo. O problema é que muitas vezes não sabe e vai se permitindo e vai perdendo e vai achando que vou conseguir fazer dar certo. Enquanto isso você está gastando dinheiro. Você deve ter talvez até saído do seu próprio emprego porque você começou a perceber nas primeiras semanas que dá dinheiro, você tinha um dinheiro guardado e começou a operar. E você está percebendo que você está perdendo e você diz, não, vai dar certo, vai dar certo. Eu digo assim para você, calma, tenha cuidado, opere pequeno. Você que pensa em largar o emprego porque está funcionando o day trade, por favor, repense. Opere quando der, nos intervalos do seu trabalho, mas não saia dele até que você realmente tenha encontrado um viés interessante, que você está com um emocional experimentado, lapidado, quando você depurou todos os seus setups, as entradas e saídas, você domina isso, senão você não deve sair do seu trabalho.
por favor, escute o que eu estou dizendo. Ser day trader, dá dinheiro? Claro que dá. É possível? Mas tudo isso também depende de um perfil. Se você não tem um perfil psicológico, somado à capacidade de resiliência, somado a uma inteligência emocional, a ter uma visão inteligente para poder enxergar o gráfico, né? Que você só vai adquirir isso com muito tempo. Se você não tiver tudo isso, possivelmente day trader não é para você. Você pode operar então swing, position, você pode operar, investir em fundos de imóveis, por exemplo, dá um retorno muito legal também, sem você ter essa loucura do sobe e desce dos gráficos, o que nos coloca às vezes em situações de bastante incômodo e desconforto. Então repense a sua vida. Agora, ser day trader não é fácil. Esse meu canal, esse meu vídeo é para prevenir pessoas que têm perdido muito dinheiro. Eu tenho recebido vários e-mails com pessoas que estão com a vida devastada por perdas consistentes, por perdas sistemáticas em day trader. A pessoa ela fica envolta, ela fica imersa numa tensão de ganho, perda, ódio, de ganância, de medo, ela não consegue enxergar mais nada. As pessoas estão em volta tentando abrir os olhos dela, ela não enxerga. Por isso é que a minha advertência, você pode perder tudo. Se algo maior não te falar, às vezes as pessoas de dentro de casa estão tentando te ensinar sobre isso, te falar sobre isso, e você não aprende, você não quer dar ouvidos. Às vezes santo de casa não faz milagre. O que você tem que entender é que você corre risco, você corre perigo se você está perdendo sistematicamente. Eu vou pedir uma gentileza, por favor, curta meu canal, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo para que outras pessoas possam receber. O YouTube entende que quanto os vídeos são mais curtidos, mais esse vídeo aparece para os perfis de pessoas que gostam de trader, operam, e às vezes essas pessoas estão precisando ouvir umas palavras de verdade, umas palavras de contenção, umas palavras de advertência. Você corre sério risco de comprometer a sua vida, a sua família, a sua saúde. Muito obrigado, tenha uma boa tarde e uma boa semana.